Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Laboratório de Linguagem de Programação, LI 701. Hoje nós vamos fazer o nosso back-end conectando com o nosso banco de dados já, tá? Para realizar um conceito chamado de persistência de dados. O que é isso? Nós fizemos em HTML, CSS e JavaScript uma interface básica aqui de cadastro de produtos, né? Se eu cadastrar aqui no nosso e colocar um preço aqui, nós salvamos, ele vem aqui para uma tabelinha que ele mostra já o produto sendo cadastrado, né? Isso está uma coisa até legal. Cadeira foi a nossa atividade, nossa primeira atividade, e ele vai entrando aqui. Eu posso editar aqui, né? Mesa redonda, e ele atualiza. Ok, isso aqui já está mais. Ele faz todas as funções do CRUD que nós falamos, né? Eu posso apagar aqui e ele exclui, editar e como foi dito. Porém, quando eu carrego a minha página, os produtos somem. Se eu recarregar a minha página, mesmo eu cadastrando aqui novamente, é como se o meu sistema reiniciasse. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esses produtos não sumam. Tem algumas abordagens possíveis para fazer isso. Nós vamos fazer a mais clássica, digamos assim, que é utilizando um banco de dados. Vamos conectar a uma API. Aqui nós vamos fazer, quando a gente executar esses botões, ele vai mandar para um servidor que vai salvar no nosso banco, tá? E isso se chama aqui é o front-end, nós vamos fazer o back-end, ok? Então vamos iniciar. Então vamos, por enquanto, vamos fechar aqui. Eu criei aqui uma pasta chamada API Node SQL Aula. Vou abrir ela no meu Visual Studio Code, tá? E peço que vocês também abram aí no de vocês, beleza? Deixa eu ver se daqui era a nossa APIzinha ali. Vou deixar aberto. Ok. Como vimos, nós temos que criar um projeto Node. Isso foi visto nas últimas aulas, tá? Então eu vou abrir aqui um terminal e nós vamos fazer da maneira mais, assim, eu vou tentar fazer da maneira mais direta e prática e rápida possível. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, que está um pouco grande aqui para minha tela, mas eu acredito que dê para vocês verem. A primeira coisa que nós fazemos para iniciar um projeto Node é executar lá o npm init, né? Partindo do princípio que já está configurado aí no computador de vocês. Então npm init -y, abrir aqui o terminal no meu VS Code, né? E ele gera primeiro o package.json, ok? Primeira coisa que ele gerou foi o package.json. Beleza. Aqui a gente não respondeu aquelas perguntas, né? Nós vamos já configurar o nosso projeto do jeito que eu quero que seja configurado, né? A primeira coisa que onde ele vai entrar, o arquivo de entrada, né? Nós vamos seguir um padrão de projeto aqui chamado MVC, uma modificação do MVC, que na próxima aula a gente vai fazer a parte de Vim, mas essa nós vamos fazer a parte de Model e Controller, tá? É um projeto de desenvolvimento clássico. Então nós vamos criar uma página uma pasta chamada src, que vai guardar os nossos códigos, os nossos source, tá? Então vou criar uma nova pasta aqui chamada src, e aqui dentro eu vou criar um arquivo, aqui dentro da pasta src, vou criar um arquivo chamado app.js. Esse vai ser a nossa entrada de dados, tá? Você pode modificar isso, você pode ver algum outro padrão de projeto no futuro e modificar esses nomes, mas a estrutura segue um padrão semelhante, ok? Então, beleza. Primeira modificação aqui, criei isso no nosso package.json. Nós vamos aqui no main, né, no valor dele nós vamos colocar src, que é a pasta que a gente criou, barra app.js. Tá? Vai ser o nosso arquivo de entrada da nossa execução. A outra coisa que nós já vamos modificar aqui no nosso package.json, olha aqui, ó, presta atenção aqui.
lá embaixo, depois em licença, né, que está ISC, nós vamos botar uma vírgula, vamos colocar uma outra chave aqui, tá? Nós vamos colocar uma outra chave aqui, chamada type, com Y, assim, entre aspas duplas, 2 pontos, vou fazer devagar e nós vamos escrever module, tá? Module, e vou salvar, ok? É isso, primeiras configurações que estamos fazendo. Já vamos instalar as nossas bibliotecas de dependências, as nossas dependências, nossos módulos que nós vamos precisar para esse projeto. Eu vou fazendo direto aqui para nós temos o nosso projeto rodando, beleza? Como que nós instalamos dependências e bibliotecas aqui no Node.js? npm, você pode escrever install ou i, tá? npm i, e eu vou instalar o Express, vou dar enter, tá? Vamos instalar uma por uma para vocês verem as coisas modificando. Perceba que ele criou aqui uma parte de dependências, tá? Ok, o nosso type module tá ali. Nós vamos instalar também as nossas outras, né, 3 dependências aqui. Uma chamada NodeMon, npm i NodeMon. Isso daqui é para a gente não precisar ficar restartando o nosso projeto, tá? Assim mesmo. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o nome dessas bibliotecas, assim, essa parte mais de código inicial. Perceba que ele vai entrando aqui em dependência e nós já vamos instalar o SQLite e que nós vamos utilizar, tá? Aqui cabe uma pequena introdução. Por que o SQLite, né? Nós poderemos utilizar vários bancos de dados, vários SGBDs, tanto relacionais quanto não relacionais. Eu acredito que vocês já pagaram a disciplina de banco de dados, né, e vocês foram introduzidos a esses conceitos. O SQLite, vou botar aqui SQLite, na verdade, né, SQLite. Vou aqui abrir aqui a página oficial dele, só para nós vermos aqui a descrição. E o que ele fala? O que é o SQLite? SQLite é uma biblioteca implementada em C, né, na linguagem C, que ela é rápida, ela é pequena, rápida, autocontida, né, de alta reability, de alto reuso, né, e full filtered, com quase todos os recursos de um SGBD. Desculpa. Então, SQL Database Engine, né? SQLite é muito utilizado como uma engine de banco de dados no mundo. Ele é construído muito utilizado para guardar, para implementados para aplicativos de celulares, né? Que você basicamente, em vez de criar um servidor externo, vai ser criado um arquivinho aqui chamado alguma coisa .db, ou pode ser SQLite também, database.db, por exemplo, aqui no nosso projeto. E no momento que nós fomos adicionando, no nosso caso aqui, nós vamos adicionar produtos, né? Ele vai aumentando o valor, mas ele é um arquivo binário feito para não ficar muito grande. Lógico que se você tiver 1 milhão de produtos cadastrados, esse arquivo pode ficar com alguns megas, tá? Ou até gigas, mas eu não vi ainda SQLite com gigas, né? Normalmente eu vejo de outras linguagens. Mas ele também não é feito para aplicações muito grandes, com muitos milhares de produtos. Para o nosso caso aqui, para testar os conceitos de persistência e de banco de dados, ele vai ser o ideal e ele é muito utilizado para outros projetos também, tá? Então, ok, vamos fazer com o SQLite, depois vocês podem se aprofundar aí. Então nós vamos instalar, vou novamente npm i, aí nós vamos instalar 2 dependências, SQLite SQLite 3, desse jeito assim, tá? Primeiro,
SQLite 3, SQLite 3. Ele demora um pouquinho porque ele é um pouco maior. E nós vamos instalar. Isso aqui é uma referência lá da documentação, tá? Nós vamos apagar o 3 e instalar somente npm e SQLite, tá? Da onde que eu estou pegando isso daqui? Deixa eu dar Enter aqui para ele já instalar. O package.json de vocês é para ficar semelhante a isso daqui, com essas 4 dependências, tá? Então esse é o passo. Vou digitar aqui SQLite npm, que vem... vou abrir aqui esse primeiro resultado, tá? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui a documentação. Às vezes ele não aparece, mas aqui agora ele apareceu, tá? Ele fala, ó, install SQLite 3, SQLite. Esse espaço que a gente tá, ele bota aqui menos save, mas na versão do nosso Node, no nosso npm, não precisa mais. Mas ele fala, ó, instala primeiro o SQLite 3, depois o SQLite, ok? E para utilizar aqui a gente já vai... Basicamente, ele é muito simples de utilizar, tá? Nós vamos já chegar aqui novamente, mas nós vamos usar um arquivo aqui. Você chama ele faz a configuração e pronto. Depois você só faz as consultas, a criação do banco de dados, a criação das tabelas e assim por diante. Mas antes disso, antes de fazer a parte do banco, nós vamos fazer a parte do back-end, das nossas rotas, a nossa API de fato, tá? E aí, para nós também não ficarmos fazendo as coisas sem saber do que se trata, na verdade eu já falei na aula anterior, né? Nós vamos implementar um conceito de API chamado API RESTful. Em Node, tá? Node.js. Aí, deixa eu ver se tem uma imagem que às vezes ele explica um pouco melhor, que seria a parte dos verbos, né? E dele fala que, o que é isso? Você vai ter para consumir, para fazer alguma ação na sua aplicação web, um local, um endereço do servidor, um domínio, no nosso tá localhost, né? Um caminho e um endpoint, né? E o que são esses endpoints? São os endereços que vão fazer alguma coisa. Por exemplo, só para a gente adiantar, localhost vai ficar mais ou menos assim, /3000, produtos. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele liste todos os produtos. Esse endereço, ele vai me retornar um JSON com a lista de produtos que vai ser consumido, né? Vai ser consumido, é assim que a gente fala, pela nossa aplicação, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Então, nós implementaremos os verbos HTTP, tá? O que são esses principais verbos utilizados numa arquitetura REST? Quando começamos a desenvolver ou consumir, se acostume com essas palavras, é assim que se é dito. Nossos primeiros serviços REST, a primeira coisa que precisamos entender é o papel dos verbos HTTP dentro do conceito REST. REST, ele significa, tem um significado para REST, né? Essa sigla aqui. Representational State Transfer, tá? Ele significa isso, o estado representacional de uma transferência. Ou seja, quando eu uso um verbo get, eu recupero alguma coisa. Quando eu utilizo um verbo post, normalmente você adiciona alguma coisa. O put você atualiza e o delete você deleta, como a própria palavra representa, né? Então, é a utilização desses verbos. Aqui, essa referência não é muito boa. Deixa eu ver aqui essas outras na prática e tal. Eu só quero... aqui tem uma descrição dos verbos que estão relacionados na camada de aplicação de rede, né? Quando no nosso navegador aqui, ele utiliza o método get para recuperar essa página aqui, né? Um get no servidor. Pega dados do servidor, manda dados para o servidor,
deleta dados no servidor que atualiza no banco de dados, ou algo assim. Tá? Então é isso que nós vamos, bem por cima, implementar aqui, né? Introduzir de maneira introdutória mesmo, assim, né, dos conceitos básicos, nós vamos implementar. Beleza? Já falei demais, mas nós estamos aqui entendendo onde que nós estamos andando. Então, nós vamos agora aqui no nosso app.js e fazer o nosso servidor web, né? Nós já instalamos a nossa biblioteca e agora nós vamos fazer a importação. Nós vamos chamar assim, ó, import, desse jeito aqui, express from da nossa biblioteca Express que instalamos anteriormente, né? Const app e vamos instanciar um objeto Express para nós termos acesso aos devidos métodos, beleza? E vamos testar aqui o nosso primeiro método, né? Antes disso, nós executamos aquela parte de qual porta o nosso servidor vai estar rodando, né? Então eu pego o app aqui, app, escuta, né? Listen, abro parêntese. Vou botar direto aqui a porta 3000, depois vocês podem fazer essa modificação. E aqui ele precisa ser implementada uma função callback, né? Eu já vou usar a função do tipo arrow function, tá? Para vocês acostumando no padrão mais moderno, né? Então aqui é uma função, né? Aqui dentro eu posso colocar um console.log e falar API rodando na porta tal, né? Então API rodando na porta, no endereço, melhor assim, né? No endereço. Aí nós vamos estar aqui no localhost 3000, né? Beleza. http://localhost 3000, que seria a porta. Aqui seria interessante a gente separar e se a gente mudar a porta, ele já muda essa parte aqui. A gente pode fazer isso já já. Então vamos fazer, eu gosto de fazer já agora, né? A nossa porta, eu acho que dá para botar um const port desse jeito aqui, 3000. E aí eu substituo essa variável aqui e aqui também. Tá? Eu apago aqui e dou um enter, um mais e faço a concatenação. Beleza? Professor, está indo rápido, calma, olha o vídeo novamente e faz direitinho. Escreve do jeito que está aqui que vai dar certo, tá? Salvei, não está rodando nada ainda. Eu quero já recuperar, tratar a nossa primeira rota, tá? O nosso primeiro endpoint, digamos assim. Qual é o nosso primeiro endpoint? Quando eu digitar localhost /3000, localhost /3000 barra, essa barra ela já vai ser tratada, é o que a gente vai recuperar aqui. Então eu vou chamar o app aqui, né? Esse carinha aqui, app. Ele tem um servidor web implementado aqui, HTTP implementado. Get aonde? Qual o endereço que você vai recuperar? Get barra, né? Vírgula. Aí aqui nós chamamos a nossa função de callback rec e res, onde o rec vem a requisição e o res eu mando a resposta. Tá? Novamente uma função arrow function, né? Arrow function porque isso daqui é uma setinha, né? E aqui dentro dessas chaves eu implemento, eu faço alguma coisa. Tá? Então vou dar enter aqui e aqui eu estou no ambiente de poder dar uma resposta. Tá? Então a resposta que eu vou dar é o resposta de response send, vou mandar uma resposta chamado aqui olá mundo, né? Para manter o padrão do hello world, beleza? Aqui já é para funcionar. Vou salvar, tá? Configuramos o nosso servidor inicialmente. No package.json tem aqui, ó, main. Então eu tenho que executar esse app.js, tá? Eu posso executar de algumas maneiras. Então eu posso fazer assim, ó. Dá um clear aqui para limpar a minha tela. Eu posso chamar assim node. Onde eu estou, né? Onde eu estou? Eu estou aqui como se eu fosse
dentro aqui. Eu estou vendo essas pastas aqui, Node Modules, SRC. O arquivo que eu quero executar está aqui dentro de SRC, então eu posso dizer para ele diretamente assim, Node SRC barra appjs. Executa esse cara, ele executou e ele falou para mim, API rodando no endereço localhost 3000, beleza, não deu erro. Então se eu digitar aqui no meu navegador localhost 3000 barra, olha o que ele retornou para mim, o Olá Mundo que nós acabamos de fazer. Então que demos como de resposta, né? Então vou botar aqui licenciatura em informática à distância, LAD. Vou salvar, vou recarregar e ele não mudou, não veio aquela resposta atualizada. Por quê? Porque você tem que parar, Ctrl C aqui no serviço, restartar ele de novo. Node SRC appjs. Agora eu consigo ter a resposta atualizada. Nós instalamos uma biblioteca chamada NodeMon, né? NodeMon, que ele faz isso aqui para a gente não precisa ficar parando e startando novamente. Então nós vamos configurar ela aqui para nós podermos fazer isso, não precisar ficar parando e startando toda hora a cada modificação. Tá? Nós ganhamos em produtividade. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos criar um script, tá? Nós já temos aqui um script, aqui nesse objeto JavaScript teste. Nós vamos botar uma vírgula aqui, calma, muita atenção nessa hora. Bota uma vírgula, nós vamos criar uma outra diretiva, né? Entre aspas duplas, eu vou chamar de dev, tá? É um padrão. E aí, onde está o arquivo, qual é o script, qual é o comando que eu quero rodar quando eu chamar essa variável dev? Aí você coloca entre aspas duplas também. Nós vamos chamar NodeMon, tá? NodeMon, espaço, src app.js, tá? Em vez de executar com Node, nós vamos executar com NodeMon, tá? E assim. Só que como que eu starto o meu serviço? Em vez de chamar Node somente o src, nós vamos chamar um comando chamado npm run dev. Nós estamos falando que nesse projeto eu tenho um script que eu quero executar. E qual é esse script? Que está nessa variável dev. Tá? Isso aqui é um jeito profissional, digamos assim, como que é feito na prática, em produção. Se você quer testar o seu arquivo, se você quer fazer o build dele, se você quiser fazer algum outro teste, você cria esses scripts, tá? E o servidor lá, quando a gente fazer o deploy e subir para a nuvem, ele também precisa disso aqui configurado. Então, ok, nós vamos a partir de agora executar o nosso, salvem aí esse comando npm run dev. Quando eu dou um enter, estava selecionado aqui outro aqui. Quando eu dou um enter aqui no npm run dev, olha o jeito que ele executou. Ele abriu, deu umas outras mensagens, ele falou que rodou pelo NodeMon, ele fala, para restartar a qualquer momento, basta dar enter e salvar, né, o seu arquivo. Ele fala, estou olhando todos os caminhos do seu projeto, tá? As extensões do projeto aqui, e onde ele startou, onde ele iniciou o projeto, no src. Perceba que ele meio que transcreveu para o Node aquele comando que a gente deu anteriormente, beleza? Ele executou e mostrou aquilo que a gente queria. Então aqui agora, tá rodando. Se eu modificar o meu retorno aqui, new, e salvar, ele já reinicia sozinho. E basta eu atualizar, ele já aparece. Eu não precisei parar e restartar no meu servidor, tá? Beleza, configuração. Vamos para o próximo passo. Sem parar aqui. Beleza. Qual é a próxima configuração que nós vamos fazer? Nós vamos retornar muitas vezes arquivos do tipo JSON, tá? Para fazer isso, nós precisamos fazer uma configuração aqui, ok? Então,
Por exemplo, em vez de send, que ele está mandando um texto puro, normalmente você se comunica com a API, com o seu back-end, a partir de JavaScript Object Notations, né, os famosos JSON. Então, para eu fazer um JSON aqui, eu tenho que chamar o JSON, e aí aqui, agora, em vez de send, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar para deixar como se fosse um histórico aqui, tá? E vou aqui dar uma resposta, res.json, e aqui agora eu crio o JSON, né? Um objeto ele começa assim, e aqui eu posso colocar como MSG, uma mensagem, 2 pontos, e aqui eu escrevo OK, tá? Retornando um OK. Deixa eu ver se eu fizer isso daqui, o jeito que ele retorna. Ele retornou o arquivo JSON, né? Beleza, como eu queria. Ele mudou aqui para mim, porque eu tenho uma API, eu tenho uma extensão instalada aqui no meu navegador, beleza? Mas digamos que eu queira, aqui é o primeiro método que a gente nosso primeiro verbo HTTP que nós implementamos. Eu vou implementar um método post, que seria para inserir um produto, tá? No nosso contexto aqui. Como que eu faria isso? app.post, e aí eu vou fazer assim, traço, barra, eu vou falar que quando ele mandar um produto, ele vai mandar para mim um cabeçalho, um corpo com essas informações do produto que eu quero inserir. Mas esse vai ser o meu endpoint, meu endereço, tá? Vou botar a vírgula aqui, né? O RecRes ele já completa ali para mim, fica semelhante a isso. Deixa isso daqui assim mesmo, tá? Nós estamos em outro endpoint aqui no nosso app.js. E eu vou dar uma resposta para ele deixa eu ver se isso daqui já vai funcionar. Mensagem produto cadastrado. Normalmente ele tem um status code, né? Mas eu vou botar aqui produto adicionado, tá? Como se fosse uma mensagem de comunicação com o teu serviço, né? Se eu vir aqui no meu navegador e digitar /produto, ele fala, não consegue pegar o get /produto. Por que ele não consegue pegar o get /produto? Porque eu não tenho get, o verbo get /produto. Eu tenho o verbo post /produto. E como que eu faço para testar esse endpoint, se não é pelo navegador? Existem sistemas que fazem esses testes de rota para a gente, tá? Tem 2 principais utilizados. O Postman, que é o mais robusto, e o Insomnia, tá? Nós vamos instalar o Insomnia. É desse jeito aqui, ó, o nome dele, Insomnia, tá? É um nomezinho meio... Ó, ele fala aqui, ó, Insomnia REST. Inicia a construção, o design, o teste de APIs by CICD, que é Continuous Integration e Continuous Develop Pipelines, ou seja, ele é um programa. Aí você faz o download desse programa Insomnia para o sistema operacional que você está utilizando, né? Instalem ele aí. Eu já instalei o meu aqui, atualizei, né? Então vou abrir ele. Ele tem essa carinha aqui depois de atualizado, tá? Vamos abrir ele aqui para vocês verem. Eu vou fechar aqui. Ele tem essa carinha aqui, tá? Nós vamos fazer a API do nossa loja LEAD, né? Então aqui nesse dashboard seria cadastre primeiro, cria o projeto que você quer trabalhar. Então eu vou criar aqui em Create, o de vocês deve estar sem nenhum. Então você vem aqui Create e você cria um Request Collection, tá? Um novo Request Collection. Dá um nome para ele. O nosso vai ser API
loja LIEAD, beleza? Criei, só para identificar. E aqui nós vamos criar as nossas requisições ao nosso serviço, a nossa API, tá? Se for uma coisa nova, vocês vão entender, mas ele é muito simples de ser utilizado. Então aqui primeiro você clica nesse íconezinho de mais aqui, ele fala nova requisição, tá? Nós vamos fazer uma requisição, primeiramente get. Eu vou botar aqui uma requisição que eu vou ficar falando geral para simplificar. Normalmente você cria uma requisição, uma nova linha dessa para cada requisição. Nós vamos usar uma e ir modificando somente ela. Então eu vou colocar aqui como geral, requisição geral. Estou sem ideia de nome, mas vou botar aqui geral, create. É só para ela criar essa linha. O que me interessa é isso daqui. Aqui eu tenho o controle do verbo HTTP que eu vou utilizar nesse momento. Tenho get, post, put, delete e outros aqui, head e tal. E aqui eu consigo... O que está funcionando na nossa API até o momento? O verbo get no barra, que é para retornar uma mensagem ok. Então, vou aqui no nosso sisteminha. Então, se eu digitar aqui... http localhost localhost 3000 barra e mandar um send, olha o que ele retornou para mim. Olha a nossa a nossa resposta, beleza? O status code ok, né, de 200 tem, são os status code do protocolo HTTP. Esse status code, qual é um status code muito famoso quando você abre uma página e ela não existe? Ela fala que não encontrou, not found. É o status code 404, erro 404, né? Erro 404. Só para vocês entenderem, é um código de resposta HTTP que indica que o cliente não pôde se comunicar com a página, não encontrou o recurso existente no servidor, tá? Aqui o nosso recurso foi encontrado. Quando dá OK, ele volta um 200. Encontrou, deu tudo certo, beleza? E agora a gente consegue testar o nosso post. Ó, se eu botar aqui post, qual é o nosso post configurado até o momento? Barra produto. Eu não tenho um post só para o barra. Se eu mandar, ele vai dar aqui, ó, cannot post barra, mas eu tenho para produto. Aí eu dou um send, ele fala, ó, produto adicionado. Ele retornou aquele carinha, só que ele não foi adicionado de fato, né? A gente vai verificar, a gente vai adicionar e vai verificar se ele vai conseguir ser adicionado ou não, beleza? Mas já estamos se comunicando com a nossa API, beleza? Vamos fazer a parte do banco de dados agora. Digamos, a nossa parte de controller e model, só que vai ser tudo junto, ok? Deixa eu beber uma água aqui, já volto. Tá, pessoal, voltando aqui, antes de nós irmos para a parte do banco, vamos fazer uma pequena configuração aqui na nossa API. Essa configuração é importante porque, assim, o método post, ele recebe alguma coisa, né? Aqui o get, ele retorna, ele recupera, mas o método post, ele recebe do rec body. Tem algumas formas de mandar as coisas para o servidor, tá? Você pode mandar pelo corpo da requisição ou pela linha ali do endereço da sua requisição. Nós vamos fazer esses dois exemplos, mas primeiro nós vamos fazer o do rec body. Antes de retornar alguma coisa, vamos imprimir o que é esse rec, tá? Eu vou dar aqui um console.log só no rec mesmo, assim, rec, para vocês verem o que é isso, né? Vou fazer uma requisição post e ver o que ele vai imprimir. Estou na requisição post para o produto, send, beleza. Onde que ele imprimiu? Ele imprimiu aqui no meu terminal.
olha o que ele imprimiu aqui, né? Ele imprimiu um objeto gigantesco com várias informações, tá? Com várias informações. Mas aqui é importante para a gente, não precisa tudo isso. Aqui a gente consegue várias informações do quem está consumindo, que máquina o cara está usando, que navegador ele está usando. Várias informações é mandado para o servidor quando você abre uma página. Eu vou dar um rec aqui, ó, na linha 11, console log rec.body, que é de corpo, né? O corpo da requisição. Vou salvar e agora eu vou mandar novamente para a gente ver a diferença. Beleza, não deu erro. O que ele imprimiu? Ele imprimiu undefined. Ele não identificou, porque a gente não mandou nada. Então aqui a gente pode tentar, aqui ó, nessa segunda linha aqui do nosso Insomnia, nós podemos criar uma requisição. No caso eu vou criar uma requisição do tipo JSON, como eu falei para vocês, tá? E aí a gente coloca aqui abre uma chave e eu vou mandar aqui uma requisição que ele vai meio que montar do nosso formulário lá do nosso front-end ali, né? Quando ele bota o nome do produto e o preço, beleza? Nós vamos simular como se nós estivéssemos no formulário. E aí eu vou mandar assim. Eu vou criar primeiro, aqui é um JSON, ele precisa ser em aspas duplas, tanto a chave precisa ser em aspas duplas, tá? ID, vou botar aqui um ID 1, vírgula, e aqui ele é composto por chave e valor também. Aí eu vou botar aqui produto, para facilitar, a gente sabe que é o nome do produto. Vou botar aqui um produto qualquer, raquete, vírgula, e você pode ter vários campos do seu formulário aqui, né? Nós vamos ter 3, e nós estamos chamando de valor, né? E aqui eu vou botar o valor como um float, né? Um número com vírgula. Essa raquete ela vale ponto 34. Por que eu não boto vírgula aqui? Porque a vírgula é um caractere especial no JSON, tem que ser ponto para separar o real dos centavos, né? As centenas dos centavos, beleza? Um ponto com vírgula. Fica assim, show de bola. Vou mandar agora. Ele não deu erro. Será que ele recebeu aqui? Poxa, undefined novamente. Por quê? Porque por algum motivo o Node ele não está implementado ainda para receber por padrão requisições do tipo JSON, reconhecer arquivos JSON na requisição. Nós temos que ir aqui no nosso app.js, antes de fazer as nossas rotas, né? Aqui eu vou fazer uns comentários para deixar bem separado. Aqui são as rotas HTTP REST, tá? São as nossas rotas HTTP REST. Aqui, separando, comentando nosso código para a gente entender o que cada parte do código está fazendo. Aqui declarando servidor e porta. Opa. Beleza. Ok. E aqui nós vamos chamar vamos pegar essa linha aqui, renomear ela para middleware. E eu já vou falar o que é esse middleware. Aqui é importante nós sabermos esses conceitos, e eu não estou maneirando em nada em conceitos aqui, que é para vocês saberem como é a nomenclatura, como se desenvolve mesmo, tá? O que é um middleware? Middleware em inglês é meio, né? O ware, vocês já devem ter ouvido falar de software, hardware, peopleware, né? Software, programas, hardware, a máquina, peopleware, as pessoas que utilizam, e middleware. No contexto, middleware ele significa funções que estão entre a requisição e a resposta, tá? É isso. Deixa eu digitar aqui middleware API, que é mais o que significa, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui algum significado. O que é e para que serve? Acho que aqui ele responde a nossa pergunta.
Então, middleware é um software que fornece serviços e recursos comuns a aplicações, gerenciamento de dados, serviços de aplicações, sistema de mensageria, autenticação e gerenciamento de APIs são recursos comuns operados por um software middleware, né? Aqui depois vocês se aprofundam, mas basicamente ele está no meio daquela requisição com o nosso serviço. Você pode implementar camadas de segurança, onde ele vai verificar se você está logado ou não. No nosso caso, a gente vai fazer uma configuração, é o middleware de configuração, né? Então eu vou muita calma aqui, né, nessa hora. Não é tão... é uma configuração padrão. Eu chamo o meu app e falo que eu vou usar um middleware do próprio Express, express.json, chamar a função, é como se eu estivesse instanciando um objeto JSON. Vou salvar, beleza? É só essa linha, é só isso. Aí agora eu habilitei a minha API para receber requisições JSON. Vou mandar, né? Digamos que isso aqui é a nossa requisição. Mandei. Agora, quando eu pedi para imprimir ali, né? Ele apareceu, ele recebeu no meu servidor. Ó, produto raquete, o preço que a gente colocou, o ID e tal. Ou seja, ele parou de ser undefined, que ele não estava identificando, e agora ele está identificando. Show de bola, necessária essa configuração. Vamos continuar, tá? Agora sim, nós vamos fazer a parte do banco de dados. E como que nós fazemos a parte do banco, tá? Ele é simples no caso se for um banco SQLite, né? Voltando aqui, deixa eu apagar isso daqui para não me complicar. Aqui é o nosso SQLite está bem aqui, né? A configuração. Eu digitei SQLite npm e entrei aqui nessa página, tá? Que é a documentação, também está listado lá no GitHub, tá? Se você digitar GitHub. E aí nós instalamos e ele fala para utilizar esse módulo, tal. Ele dá alguns exemplos. Você pode sem cache, with caching, e eu quero com caching, tá? Ou sem cache. Deixa eu ver aqui. Async export. Deixa eu ver qual que eu estou usando aqui no meu modelo. Eu estou usando Invoke, eu acho que eu estou usando esse daqui. Depois a gente pode mudar, mas é esse daqui, ó. Usage Open the Database é o terceiro aqui da documentação, tá? O que eu vou fazer? Antes de pegar o código aqui, eu vou criar um arquivo aqui no meu projeto. E aonde que eu crio esse arquivo? Eu vou criar dentro do SRC. Normalmente, depois a gente pode organizar para botar numa pasta de lib, alguma coisa assim. Mas eu vou criar um arquivo aqui chamado config.db.js, tá? Só para ir organizando o nosso código. E aqui eu vou copiar e colar aquele trecho de código, tá? É esse daqui, ó. Beleza? Ver se vai dar certo aqui as coisas, né? E ele ficou assim. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu não vou criar no /temp database db. Eu vou criar. Aqui você pode fazer de várias maneiras. Perceba que aqui ele está importando aquelas duas bibliotecas que a gente startou no começo, né? E aqui tem uma modificação, mas beleza. Ele abre e depois ele tinha que fechar, mas aqui ele usa um driver de conexão com o banco e é isso que nos interessa. E aqui é onde vai ficar o meu banco, né? Eu vou botar o meu banco, eu vou tirar de temp, eu vou botar aqui ponto barra, onde ele vai criar mesmo, né? Eu acho que ele vai criar dentro aqui do SRC mesmo. Vamos ver se ele vai ficar aqui ou em outro canto. Beleza, salvei. Não deu erro, fiz somente essa modificação, ficou desse jeito. Eu tenho que importar esse config.db para poder utilizar essa função aqui, OpenDB, tá? Então, como que eu importo, né? Eu venho aqui para o meu app.js, tá? Eu venho aqui para o meu app.js e faço a importação
E aqui é importante a gente dar uma ajeitada no código para a gente não se perder, né? Eu gosto de importar sempre no começo, as coisas sempre no começo e declarar as variáveis depois. Então a gente vai importar aqui, né? O que é import vem primeiro, import, aí eu vou importar um módulo que eu mesmo criei, né? Então aqui, para ele funcionar, você tem que colocar entre chaves aqui, tá? Depois eu já explico isso. E qual é a função que eu quero importar, né? Ele está exportando como OpenDB minúsculo aqui. Eu boto o OpenDB aqui. From aonde? O meu config.db está no mesmo na mesma pasta que a minha, né? Então eu posso botar somente .config.db e aqui é importante ser o JS no final. Senão ele pode dar erro, tá? Para corrigir um possível erro. Então desse jeito. Agora eu já posso utilizar aquela função, meio que chamar aquele trecho de código, né? E aqui eu vou fazer assim, eu vou chamar ele logo aqui, né? Aqui seria, tá? Depois da configuração do meu dessas variáveis globais, meu middleware, tá? Eu vou também fazer um comentário aqui para ficar meio que organizado. Aqui a parte de banco de dados. Banco de dados config. Só banco de dados mesmo, tá? Ou database, vocês colocam aí. E aí eu consigo chamar aquela função que eu estou importando ali, né? Eu chamo como função assim mesmo. Em tese, quando eu rodar esse meu código aqui, é para ele criar, quando eu salvar, é para ele criar o nosso database config, tá? Database config. Então eu vou salvar, ó, ele já criou database.db, que eu salvei, quando eu mudei de tela ele salvou, ele criou esse arquivinho. Olha onde é que ele criou esse arquivo, na pasta raiz do meu projeto mesmo, tá? Tá fora de src. Pode dar para ficar assim, depois vocês podem controlar. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele entendeu que você está na pasta raiz do projeto, ele parte dali, do pathname root ali, né? Beleza? Tá dando para entender? Ok. Faz de novo. Nós estamos caminhando. O que nós vamos fazer agora? Então, todo o nosso banco vai ficar aqui. Aqueles arquivos lá, as informações do produto e valor e outras informações, outras tabelas, vão ficar aqui. Como que a gente cria essas tabelas e tudo mais? Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar uma biblioteca no nosso VS Code para a gente conseguir visualizar esses dados aqui em tempo de desenvolvimento, digamos assim, tá? No ambiente de desenvolvimento. Então vocês vão clicar aqui em extensões, aqui no seu VS Code, nesse ícone aqui do ladinho, extensões. Vocês vão digitar MySQL mesmo. Professor, mas não é SQLite? SQLite? Tá, mas aqui a biblioteca é essa daqui, tá? Essa MySQL mesmo, a segunda que apareceu, desse Winjan Chain, beleza? Vocês instalem ela, ok? Instalem ela, essa que tem esse iconezinho desse banquinho de dados laranjinha e azulzinho, tá? Database, dele fala, ó, até reconhecido, né, autenticado, digamos assim, Database Manager for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, né, que a gente vai Redis e Elasticsearch. Show de bola. Ele dá várias, você consegue visualizar, editar, é como se fosse um framework, beleza? Instalou ele. Eu instalei ele, mas está com outro nome, mas está instalado no meu aqui. Ele vai habilitar, daí depois de você instalar, ele demora até um pouquinho. Ele vai aparecer aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco. Ele vai aparecer esse ícone aqui, ó, que é o database, bem aqui. Cliquem nele. Eu vou apagar aqui para ficar igualzinho o de vocês. Vou apagar isso daqui. Yes. Beleza, ele vai estar assim no de vocês, tá? Ele vai estar assim no de vocês. A gente vai criar uma conexão com o banco, né? Nosso VS Code com esse banco. Então você create connection. Aí você pode até dar um nome aqui, ó, em name,
você pode dar um nome para API, Node, ou deixar sem, pode deixar sem. Qual tipo de servidor que você quer conectar? Se você quisesse um MySQL, um Post, o nosso caso é o SQLite. SQLite aqui, ó. Tá. Aí ele dá essa outra informação. Onde está o arquivo de configuração do SQLite, né? Onde está o seu banco de dados, database file. A gente acabou de criar lá, a gente acabou de executar e ele criou para a gente aquele arquivo.db. Então eu vou lá, choose database file, vou aqui no meu projeto, né? Que ele voltou aqui, aqui ó, API Node, onde está o Node Moz, está aqui, ó, database.db. Seleciono ele, database.db, tá? E mando conectar. Aí conectou, ele deu esse nomezinho, tá? O endereço onde está. E ele criou dois menus aqui, né? Um de tables, que não tem nenhum table, não tem nenhum esquema, né? Nenhuma tabela criada. E um de views, beleza? E agora nós vamos criar a nossa tabela e criar, inserir dados e tudo mais, tá? Então você pode até fechar esse connect aqui, deixa assim por enquanto. E nós vamos pelo código aqui criar, beleza? E para manter um mínimo de organização, o ideal é que você crie por pastas aqui. Tá? Dentro de SRC, nós vamos criar uma pasta chamada controller. Controller, beleza? Minúsculo assim mesmo. Dentro de controller, nós vamos criar um arquivo para cada tabela que nós vamos criar no nosso banco, né? No nosso caso, qual vai ser a tabela que nós vamos criar no nosso banco? É a tabela de produtos, tá? Se você fosse cadastrar clientes, você cadastraria clientes e tal, porque cada arquivo desse aqui dentro da pasta controller vai ter uma função, vai executar alguma coisa relacionada ao banco, beleza? Então nós vamos criar um novo arquivo aqui, novo arquivo chamado produto.js, assim mesmo, tá? Produto no singular, para ficar de uma maneira mais organizada, nós vamos trazer para cá a conexão com o banco. Nós vamos dar uma pequena separada aqui, tá? Então esse import aqui, ele vai vir para essa nossa... Não, na verdade, é interessante que ele fique aqui mesmo. Deixa eu ver. Você pode ficar com ele aqui ou levar, tanto faz, mas ele tem que ser chamado para se conectar com o banco, né? Para abrir. Eu vou precisar levar esse import daqui. Eu vou copiar e colar. Tá? E aí o meu produto, então daí ele tem uma pequena modificação, que agora ele não, o config.js não está no mesmo diretório, né? Você tem que voltar um diretório, /, aí eu encontro o config.db, beleza? Ok? É como se eu voltasse um diretório para encontrar o arquivo que eu quero. Vocês já entenderam isso? Ok, show de bola. E daí nós fazemos o que? Vamos testar o nosso banco. Aqui também está lá na documentação, tá? Como que a gente usa, como que a gente faz as nossas primeiras consultas. Aqui ele fala de exec, get, all. Então vamos criar. O que ele está falando aqui? Para criar uma tabela, você utiliza o SQL puro mesmo, tá? Nós vamos fazer assim, ele utiliza um verbo, um método, mas nós vamos utilizar SQL puro, por isso que eu achei também legal para vocês testarem, beleza? Então, nós vamos criar funções que vão executar coisas. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a tabela, tá? Então, eu vou colocar aqui export async function, e aqui cabe escrever função function create table, tá, abre e fecha assim,
Eu vou pegar o OpenDB que eu estou importando da minha configuração, tá? Aquele objeto ali, ele ficou ativo. Eu vou chamar aquela função lá que ele faz a conexão com o banco. Depois de conectar com o banco, then, né? Depois é assim mesmo, tá? Then eu chamo uma outra função, tá? Aqui é para controlar a sincronicidade do JavaScript. Eu vou chamar um carinha aqui dentro de then. Eu vou chamar um objeto chamado db de database, né? db abre seta, que é uma função mesmo, né? Uma função, um arrow function, e vou executar no db.exec o código de criação da minha tabela. Caramba, professor, um pouco complexo, né? Pensei que fosse mais fácil. Bom, mas é isso aí mesmo. Qual é a tabela que eu vou criar? A minha tabela de produtos. Create table, e a gente coloca desse jeito assim mesmo. Create table if not exists, tá? Maiúsculo assim. Vamos botar o nome da nossa tabela de produto. Vou botar aqui minúsculo. Vou botar minúsculo. Produto ou produtos. Vou botar produtos, tá? Produtos. É a nossa tabela de produtos. Que colunas ele vai ter? ID, tá? Que tipo vai ser essa coluna? E integer, inteiro, integer. Muito cuidado para não errar nada aqui. Vai ser desculpa, chave primária, primary key, e vamos deixar assim por enquanto. Ele já vai identificar como por ser alto primário, será que tem que colocar auto incremente? Vou deixar aqui o auto incremente que ele está completando. Beleza, olha o tamanho que ficou, né? Agora nós vamos criar nossa segunda coluna, tá? Aqui para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou dar um enter aqui, porque ele está indo para o lado. Opa, ó, ele não reconheceu direito não. Vamos deixar tudo junto aqui mesmo então, na mesma linha. Ele tem que dar um enter sozinho, né? Vamos deixar assim mesmo. O produto, né? O nome do nosso produto vai ser text, tá? Que tem algumas diferenças para outras SGBDs. E o valor, né? O valor eu vou colocar como será que ele tem float? Eu tô na dúvida se tem float aqui. Como que é o float? Number SQLite, para ele armazenar. Quais são os tipos de dados do SQLite, né? Real, né? Ó, no integer ele só pega a parte inteira, ele não pega números com vírgula, magnitude, né? Real, the value is floating point, stored com 8 bytes, né? Ele fica um número grande, então ele vai ser real. Beleza, show de bola. Cabe até real, não do real do nosso dinheiro, né? Mas show de bola, show de bola. E é isso. Criamos, ele vai criar nossa tabela para criar desse jeito. Verificando aqui, tá tudo ok. Executou. Salvei. Não deu erro aqui, tá? Professor, estou um pouco perdido. Calma que nós vamos nos encontrar. O que nós fizemos? Estou chamando o OpenDB aqui. Só que agora eu não vou mais chamar o OpenDB em si, né? Eu vou chamar para ele criar. Ele vai criar aqui a minha tabela. Eu poderia fazer o seguinte: verificar se existe, ele cria a tabela no banco e depois ele faz somente os comandos, né? Mas aqui ele já vai fazer isso para mim. Então eu preciso chamar aqui dentro de OpenJS o create table. Eu preciso executar essa função create table, tá? Então eu vou aqui, ó, create table,
essa função que está sendo exportada. Eu vou aqui em appjs e vou dar um segundo, eu vou dar um outro import, que agora aqui vai ser vários imports. Import create table, da onde? From, e daí da onde que eu estou, onde eu implementei o create table? Do controller, correto? Controller barra produto.js, tá? Vou deixar assim. Dá um ponto e vírgula aqui para deixar um padrãozinho. Depois eu explico qual a vantagem de botar ponto e vírgula ou não. Normalmente a gente dá uns espaços assim, tá? Ou se você já não tiver configurado automático. Ele deu um erro aqui, ele falou, error module not file. Não encontrou, quer dizer, né? Deixa eu ver aqui, já. Vamos create table em controller produto. Não encontrou. Opa, não é create table. Salvei. Opa. Cannot. Controller. Será que eu. Controller. What? Eu acho que eu tenho que colocar. Ponto, né? Tá certo. Aqui no app, ele não encontra assim direto, né? Você tem que colocar o ponto barra. Eu estou nesse diretório entrando nessa pasta. Agora. Eita, ele ainda não encontrou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cancelar e recarregar novamente. Erros acontecem assim. Ele realmente não encontrou. Vamos corrigir esse erro junto. Cannot find config.db imported. Agora ele deu erro que ele não encontrou o config.db. Então, como ele está importando duas vezes, tá, que precisa ser .js, tá? Que faltou, eu importei naquele primeiro e não importei no segundo. Agora ele rodou, tá? Os erros acontecem assim, vai dar certo. Vamos na calma aqui. Quais são os arquivos que eu estou trabalhando? appjs, config.db.js, produto.js. Já retorno. Aí, pessoal, dando continuidade, bom, nós fizemos a importação do controller aqui do produto, né? Pegamos aqui a função create table. Nós podemos testar se ela está funcionando, chamando ela aqui em alguma dessas rotas, né? Eu posso chamar ela assim como uma função mesmo, ela vai executar, como a gente fez aqui no OpenDB, ela vai executar o que está lá dentro, né? Esse OpenDB aqui de fora, ele não vai ser mais necessário, né? Eu posso comentar ele aqui, porque dentro de Create Table, se você verificar aqui, está em produto.js, né, que está aqui o nosso controller, ele tem o OpenDB já declarado e ele, no caso, chama aquela função do OpenDB, que está aqui em config.db, e já faz a conexão com o banco e executa esse create table, né, ele cria essa tabela aqui. Se você quiser saber mais sobre detalhes dessa documentação, você, como eu disse, vem aqui na documentação do SQLite, tá? Bom, então vamos rodar aqui, já está salvo. Na verdade, quando você salva, ele já executa, né? O nosso sistema ele está rodando aqui, né? Aqui em produto é como ele está vindo aquela mensagem inicial de OK. Então, tendo isso em mente, a gente pode verificar se a tabela foi aqui em database, aqui no íconezinho de database, vou recarregar, produtos foi criado, tá? Produtos foi criado e ele tá, no caso, eu clico aqui em tables produtos, tem ID, produto e valor, aqui são as colunas, né? Vocês tiveram aula de SQL, deixa eu aumentar aqui,
essa parte aqui seria onde você pode executar comandos SQL diretamente aqui, ou no nosso caso nós vamos utilizar a API para executar esses comandos, tá? Que é só uma parte de ver esses dados. Então vamos fazer aqui as nossas rotas executando o CRUD com o banco de dados, né? Inserir, atualizar, buscar e deletar. Beleza? Então o primeiro que a gente vai fazer é inserir. Nós já fizemos a criação da tabela, né? Aí depois vocês verificam o melhor momento de chamar esse código aqui, correto? Deixa eu ver aqui. Bom, o primeiro endpoint que nós vamos fazer é o de inserir um produto, né? Nós vamos deixar assim mesmo, chamando o createTable aqui no app.js, tá? Basicamente ele vai criar, toda vez que iniciarmos o servidor, ele vai criar a tabela, se não existir, né? Por isso create if not exist. Então o if já está ali dentro, ele não vai ficar gastando tempo com isso, porque ele vai verificar que já está criado. E nós resolvemos então esse passo de redundância, alguma coisa assim. Bom, depois nós tratamos essa rota aqui do barra. Vamos fazer o seguinte: quando a pessoa clicar lá em adicionar produtos, né, nós podemos aqui abrir o nosso projeto da aula passada aqui só para a gente dar uma olhada como vai ficar, né? Deixa eu abrir aqui esse nosso projetinho do visualização aí, aqui no Live Server. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Ainda não, agora eu acho que vai. Beleza. Deixa eu retirar ele aqui, né, para ele ficar menorzinho, fica melhor para ver, como se fosse um tablet ou um iPhone aqui. Bom, quando nós vou preencher, botar um valor e clicar em salvar, né, aqui ele está indo para a nossa tabelinha, ele vai para o nosso banco de dados, ele tem que ir para aquela tabela lá para quando recarregar. Então, para você criar uma rota, tá? Deixa eu fechar aqui. Para você criar uma rota, nós vamos ter duas partes, né? Visualizem aqui comigo. O nosso projeto ele está assim. Eu vou até fechar o config.db, que eu não vou mais precisar abrir ele para não confundir. Nós vamos trabalhar com o app.js, o arquivo app.js, onde estão as nossas rotas, e o arquivo do controller, que é o do produto, onde executa as consultas SQL, tá? E elas são executadas a partir de funções, com essa sintaxe aqui, tá? Nós temos um objeto aqui do banco de dados, onde eu executo, pego retorno de queries, insiro e tudo mais. Então beleza, vamos fazer o de inserção. Como foi dito, quem insere é pelo verbo post, né? E vocês vão poder observar que basta eu mudar o tipo do verbo e eu não preciso às vezes nem mudar o endpoint, o endereço. Ele vai entender qual é o verbo que está sendo utilizado naquela requisição HTTP e vai executar para a gente aqui, tá? Então aqui nós já temos um rec body, né, vindo aqui do console. Eu posso até comentar aqui para ele não ficar imprimindo toda hora. E o que ele vai fazer aqui? Eu já tenho o esquema da minha rota pronto, porque o que a gente fez anteriormente, né? E como que eu executo isso daqui? Como que eu insiro essa pessoa? Nós temos que criar a função de inserir lá no banco. Então, quando fala do banco, é do controller, do model aqui, né? Nós vamos criar outra função aqui, desse mesmo padrão aqui, tá? Desse mesmo jeito, fazendo algumas pequenas modificações, tá? Em vez de ser create table, vai ser insert pessoa não, né? Produto, né? Insert produto. Inserir produto. Tem alguns padrões para você seguir por renomear essas funções aqui, mas nós vamos fazer o que a gente, né, o que eu pressuponho que seja mais fácil de entender aqui nesse momento, tá? Bom, aqui fica o comando SQL nessa parte desse string. Olhando lá na documentação do SQLite, não é exec. Exec são comandos, né, de criação de tabelas, criação de colunas, criação de database.
para você rodar uma consulta aqui, no caso aqui vai ser um insert, você chama o método run, tá? Diferentemente aqui, db.run. E daí você traz lá dos conhecimentos SQL. Então, insert into, qual é o nome da tabela? É a tabela que a gente criou aqui, produtos. Como ele está ali inteiro Oi, vocês estão me ouvindo? Deu uma queda de energia aqui. Como ele está ali inteiro e autoincremento, né, não precisa colocar o ID, basta nós colocarmos o produto e o valor, né? Então, produtos, que é o nome da minha tabela, aí aqui você coloca que ele vai entrar valores aí no produto, vamos desse jeito aqui tem uns detalhezinhos, vírgula, valor, que é o preço, né? E aqui fora, ó, dá um espaço, você escreve values. Quais são os valores? Esses valores são dinâmicos. E aqui no SQLite, nós fazendo a string da query assim, você abre e fecha parênteses, e como ele vai mudar a partir do que ele está recebendo de parâmetro, você coloca ponto de interrogação, tá? Values esse e esse. Qual é esse? Ponto de interrogação vai ser substituído, mas substituído por quem? Aí nós, fora aqui dessa string, você coloca uma vírgula, ó, são então dois parâmetros aqui, né? E aqui você passa um vetor de valores que vai substituir esse ponto de interrogação. E da onde que vem esses valores? Ele vai vir recebido da função lá na hora que a gente chama a rota, tá? Então essa eu vou colocar aqui na verdade produto, né? Produto, ele vai vir aqui um objeto produto ponto, vai ficar produto pronto produto. A gente poderia renomear isso, porque aqui é o produto, o objeto, e aqui é o nome, né, do produto. Depois a gente pode pensar numa melhoria disso, tá? E aqui vírgula, produto, ponto, valor. Ok? A gente vai verificar se isso daqui vai funcionar. E daí nós, salvei, ele corrigiu alguns erros. O API, se aparece a API rodando depois de você salvar, tá bacana. E aqui no app, aqui eu estou no meu controlador. No meu app, eu vou importar aqui do produto que eu acabei de criar, essa função que eu acabei de criar. Qual é o nome dela? Porque aqui eu estou exportando, né? Insert produto, e aqui eu estou importando, importando essa função para eu poder utilizar ela nesse arquivo app.js, tá? Insert produto, e daí o interessante é verificar. No caso eu vou chamar ela aqui, né? Insert produto. Que produto que eu vou inserir? O que está vindo no rec body, tá? Agora tudo faz sentido. E é sempre bom você dar uma verificada, né? Se o rec body existe, se ele veio preenchido. Se não, você pode inserir dados inconsistentes no seu banco. Mas aqui nós vamos fazer de um jeito sem muitas verificações, só para ver ele rodando. Depois nós tratamos esses possíveis erros, tá? Salvei aqui, ele não deu erro. Então agora, quando eu rodar um post produto, é para ele adicionar um elemento no meu banco de dados. E como que a gente faz isso? Lá no Insomnia, aqui eu já tenho um produto em tese cadastrado. Não precisa eu mandar o ID. O ID ele vai ser cadastrado automaticamente. Então aqui eu vou mudar aqui para bola de beach tênis. Estou jogando beach tênis. Vou escrever assim. Uma bola de beach tênis é caro aqui, né? Eu vou dizer que seja R$80, tá? R$80 o valor. E vou mandar para produto do verbo tipo post. Vou enviar produto adicionado. Retornou 200. Deixa eu ver se deu algum erro aqui. Não deu nenhum erro no nosso servidor.
Vamos aqui no nosso banco, aqui, ó, database, vou atualizar aqui, refresh, e quando eu abro, vamos ver se nosso produto está aqui dentro. Tá lá, ó, o produto está entrando como uma tabela. Agora eu tenho um local, que no caso é esse arquivo aqui, database.db, que ele é um arquivo binário, que ele vai armazenar minhas tabelas e meus dados, tá? E daí eu recupero ele de outra forma aqui, mas vai dando tudo certo. Beleza? Nós podemos então, já fizemos o inserir, vamos logo para o outro passo, que seria o de atualizar, tá? É muito semelhante, essa é a lógica. Primeiro você vem aqui em produto, controle produto, cria a função que faz a parte do SQL, do banco de dados, de atualizar. Tá? Então, insert aqui, update. Como que eu atualizo um produto? Qual é o código, né? Update. Aqui eu vou apagar tudo, tá? Para a gente não confundir e não escrever coisas a mais ou coisas faltando. O update também é run, tá? É run, eu chamo o verbo dbrun. Então, aqui eu escrevo aqui update. Professor, tem que ser em letras maiúsculas, é uma boa prática, tá? Você escrever as palavras reservadas do SQL em maiúsculo. Essas minúsculas, daí a gente sabe que se diz respeito ao produto, ao nome da tabela, tá? Então, update. O update é update. Qual tabela? Atualiza qual tabela? Produtos. Qual o valor? Setando o que? Set. No caso, eu vou atualizar aqui, eu tenho dois valores que eu posso atualizar. Você não atualiza o ID, mas você pode atualizar o produto, a coluna produto, com esse valor aqui, que é um ponto de interrogação, porque ele é variável, vírgula e valor. Também ponto de interrogação. E daí você precisa utilizar, ter certeza do ID, tá? Você vai utilizar o ID aqui também, aonde? Verificando where, where assim, where com E, where, onde o ID seja igual a ponto de interrogação. Então eu vou entrar com os três valores que vai vir do meu objeto produto, lá do AppJS. E aqui é semelhante, né? Você cria esse vetor de valores aqui, tá? Só que daí você vai passando na ordem. Esse aqui vai substituir esse ponto de interrogação aqui. Esse cara vai substituir esse ponto de interrogação aqui, o segundo. E o terceiro tem que ser o ID, né? Então eu coloco ele por último. Produto.id. Ok? Se você fizer um update sem o where, ele atualiza todas as linhas da tua tabela. Tá? Essa é uma prática muito comum de erro, né? E ok, vou salvar aqui, depois eu vou aqui no app.js e crio a minha rota, né? Eu já tenho a minha rota de inserir produto aqui. Vou apagar essa linha para a gente ficar com menos linhas aqui possível. E vou criar o update. Qual é o verbo de atualizar do HTTP? É o verbo put, tá? Put. Aí você não precisa mudar o endpoint aqui, tá? Isso que é interessante, você não precisa mudar o endpoint. Em vez de ser insert produto, vai ser o que? Update produto. Se eu não me engano, ele consegue encontrar por aqui, ó. Eu apertei Ctrl espaço, ele meio que leu esse arquivo e me facilitou na hora de importar aqui, tá? E essa função que eu estou importando vai ser chamada vai ser substituída pelo update produto, eu passando o recbody, tá? É muito semelhante ao anterior. Mas aqui como que a gente poderia tratar? Eu vou tentar atualizar um ID que não existe, para dar um erro, né? Você pode verificar se esse ID que está sendo passado, ele existe ou não. Então primeiro a gente vai ver se o recbody está chegando vazio ou não. Se tiver vazio, eu retorno uma mensagem. Se não, eu faço essa atualização. Então você faz desse jeito mesmo. If recbody existe, basta eu verificar isso assim, né? E o recbody.id também existe, ou seja, ele não é, não é diferente de zero, né? Ou seja,
Ele não é zero, né? Se ele não existir, Rekbari, aqui seria um ou, né? Rekbari null, peraí, se o Rekbari, então aqui também seria negação, né? Não existir e o ID em todo caso também não vai existir, uma parte dele, né, der erro, eu respondo, eu faço um res JSON aqui informando que deu erro, tá? Então res JSON, mensagem, eu posso colocar ID missing, né, faltando o ID, e você pode botar aqui uma vírgula status code, no caso é o status code 400, tá? Se ele passar por isso, else, ele executa o nosso update e retorna uma mensagem que o produto foi adicionado. Beleza? É uma boa prática você fazer esse tratamento. Vamos ver se ele vai dar certo. Ó, aqui salvou. Vamos primeiro atualizar. Vamos adicionar mais uns produtos aqui. Então eu vou adicionar rede. Ela custa uns, eu não sei, R$450. Inserir. Vou adicionar raquete. Ela custa uma raquete boa. Vou botar uma raquete boa, R$2.200. Não é para brincar não, tá? E vou inserir. Então nós temos 3 produtos. Vamos ver se eles foram inseridos. Vou aqui no meu banco, aqui no VS Code, atualizo aqui, né, o meu banco aqui, produtos, e tá aqui, tá? A tabelinha produtos, a raquete, tudo que a gente acabou de... Vamos atualizar rede de... vou botar rede de pesca, tá? Então vou mudar esse nome. Qual é o ID que eu tenho que atualizar? O ID 2. Então vamos testar o put, ó, no verbo put. Eu vou passar um produto aqui. Daí aqui cabe eu colocar o ID. É obrigatório eu colocar o ID. ID 2, tá? Eu vou mudar para rede de pesca e vou mudar também o valor aqui. Uma rede de pesca eu não sei quanto que custa, R$850, tá? Exemplo aqui, chutando. Vou enviar. Ele aparece aqui, produto adicionado. Deu erro, não deu erro, era para eu ter botado aqui produto atualizado com sucesso, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele atualizou sim, tá? Vamos verificar aqui, eu posso dar clicando aqui, dar um Ctrl Enter, ele meio que executa esse select interno aqui, tá? Ó, dele atualizou. Então show de bola. Então a primeira coisa que a gente viu, ideal a gente colocar, em vez de produto adicionado, é no post que eu estou adicionando. Aqui produto no put é produto atualizado. E daí aqui você pode até colocar produto tal atualizado, produto do ID tal, né, na mensagem, para ser mais específico. A gente vai deixar somente assim. E então, ó, ver se isso mudou. Vamos mudar o primeiro produto. O primeiro produto eu nem me lembro do que está se referindo. Bola de beach tênis. Eu vou colocar mais um A aqui, vou botar aqui só bola e beleza, vou botar aqui um valor qualquer. Vou enviar. Agora ele retornou o produto atualizado, ele está caindo ali direitinho, tá? E aí agora vamos testar para um ID que não existe, né? Não existe o ID 5. Vou enviar. Opa, ele passou, produto atualizado. Eu quero ver que produto que ele atualizou, né? Que produto que ele atualizou. Bola. Bom, ele não atualizou nenhum produto. Deixa eu colocar aqui chapéu. Put. Não era para ele voltar ao 200, era para ele dar erro no ID. Tá. Na verdade não, né? Só vai dar erro se eu não colocar o ID, né? Se eu não colocar o ID. E aí eu vou tentar mudar, para dar algum erro.
Não deu erro também. Eita, então a nossa lógica não tá legal aqui, hein? Na verificação do, da atualização. Se o meu rec... Ah, tá, eu poderia colocar assim. Se o meu recbody existir, mas o meu ID não, aí eu dou erro que o ID está faltando. Agora faz mais sentido. Beleza? Ele nunca entraria ali nessa verificação mesmo, né? O recbody existe, mas o ID não. Agora eu acho que ele vai dar erro. Vai retornar que está faltando o ID. Enviei, ID missing, status erros 400, tá? Agora, o ideal era eu checar se esse ID é válido, né? Porque aqui se eu passar um ID que não existe, ele não vai fazer nada na verdade, né? Ele não vai fazer nada, também não vai dar erro, ele vai falar que está produto atualizado mesmo ele não atualizando. Mas depois vocês verificam esses detalhes, beleza? Deixa eu ajeitar aqui a indentação do meu código. Vamos adiantar aqui para a gente fazer a consulta e a deleção. A gente vai fazer a consulta listagem de todos os produtos e listagem de um produto único. Então a gente pode também repetir aqui esse escopo, né, de export async function. Aqui no caso select, né? Select all produtos. Tá no select all produtos. E aqui para selecionar todos, você tem que mudar esse verbo aqui. Não é o run, ok? Não é o run, é o db all, tá? Isso está lá na documentação. E como que fica? Vamos refazer aqui do zero o SQL. E tem uma outra mudança aqui, né? Para selecionar é o select, famoso select, tudo asterisco, né? From, no caso aqui, produtos. E aqui só, eu estou selecionando tudo. Só que esse cara vai nos retornar alguma coisa. Antes, nós não estávamos retornando nada. Até daria para você botar um return aqui de algum código. O nosso aqui, necessariamente, eu quero que ele retorne. Tá? E ele vai retornar o quê? Então, primeiro que ele vai retornar o retorno desse cara aqui, return. E eu vou botar também um return aqui dentro, tá? Então eu boto 2 returns. Beleza? Para ele retornar para onde está chamando esse cara. E esse cara aqui retorna para esse, que retorna para esse. Tá? Essa é a minha lógica. Vamos ver se vai funcionar. Salvei aqui produtos. Vou aqui em app. E aqui no caso eu vou listar, né? Então eu vou dar um get em produtos. Beleza? A gente pode pegar esse get aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então get barra produtos, esse é o meu endpoint. Eu vou chamar essa função que eu acabei de fazer. Ele deu uma quebrada aqui quando eu identei, né? Aqui, ó, select all products. Chamo essa função aqui, a linha antes aqui. Só que esse cara vai trazer alguma coisa, então você tem que salvar ele numa variável, né? No caso, vai ser um let produtos, né? E eu chamo essa função externa aqui. Só que tem um porém aqui. Isso daqui não vai funcionar por padrão se nós não fizermos um controle de assincronicidade. O que é isso? Como o nosso script ele é executado de maneira assíncrona, ele não para, na verdade de maneira síncrona, o JavaScript esse ponto aqui ele vai estar saindo do fluxo padrão do código. Então nós temos que esperar o retorno dessa função externa, entendeu? E para isso você coloca essas assinaturas de await, que é aguarde, só que para ela funcionar, o await funcionar, na função que chama o await tem que ter o async na frente. Tá? Então bota aqui, depois da vírgula sync, muita calma nessa hora. Aqui eu botei let e eu vou retornar essa consulta. Tá? Então não vou retornar dessa maneira, que eu posso retornar como select all, como send, né? Send, porque ele já está como um vetor aqui dentro. Tá? Então eu somente mando um send
produtos. Vamos ver se ele vai nos retornar alguma coisa. Então, no get produtos é para ele retornar um vetor dos produtos da minha aplicação. Deixa eu minimizar aqui, entrar no nosso outro projeto que está aqui, né? E aí, então tá rodando, eu vou digitar aqui produtos. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, tá voltando. O Bala, a rede de peças, foi o que está contendo lá. Ele voltou um vetor de objetos, ó, vetor de objetos. Show de bola. Vamos retornar somente um produto. Mesma coisa, ó, programado a trabalho, e às vezes é repetitivo e é cansativo, tá? Então, em vez de ser select all, eu vou botar aqui select produto. E aí, no caso aqui, eu não estou utilizando esse produto aqui, né? Tanto que ele está apagadinho. Eu vou até apagar ele, que eu não estou. Mas aqui eu vou precisar. Então aqui eu vou deixar. Beleza? Que eu vou precisar porque eu preciso recuperar o ID de qual produto você quer. Você está se referindo, né? O select todos, eu estou selecionando todos, mas aqui eu vou selecionar um em específico. E aqui não é DB all, então aqui é DB get, tá? Tá lá na bibliografia. Então, seleciona tudo do produtos onde o where id é igual a ponto de interrogação, né? E aí você pode fazer de diversas maneiras. Ou você já recebe o produto o ID do produto, como é só um dado, ou o produto e recupera o ID dele aqui. Vamos recuperar direto o ID, tá? Dessa maneira aqui. E a gente vai fazer o controle lá fora. Então aqui eu recebo o ID que vai substituir, ele vai retornar para mim alguma coisa. Salvei aqui fora que eu estou falando o meu endpoint que vai tratar isso para mim. Então eu vou dar um get num produto. Então eu tiro a vírgula aqui, tá? Para ele diferenciar. Aqui eu get em todos os produtos, aqui eu recupero de um produto específico, tá? E que produto específico é esse, né? Eu também faço no caso aqui, importo aquela função que a gente acabou de fazer, select produto, em vez de ser o select all, eu boto select produto. Qual produto? Ele vem no recbody.id, né? rec.body.id. Beleza? Eu passo o ID direto e ele vai me retornar um produto. E aqui eu retorno o produto de resposta. Salvei, não deu nenhum erro, é para estar funcionando já, viu? Então aqui eu boto, só que aqui eu não vou conseguir verificar isso também, né? O produto aqui ele não vai mandar nenhum. Ó, ele deu um erro porque eu fiz um get sem mandar nenhum. Não é que deu um erro, ele não retornou nada. Então a gente pode fazer, tem uma manha de fazer aqui, se eu não me engano é botar deixa eu ver aqui, se eu não me engano é você declarar assim. No caso, se isso daqui não retornar nada, como o RecID está vazio, você pode botar assim uma resposta de retorne ID inválido, né? Então a gente pode fazer esse tratamento aqui já. Se esse cara aqui for vazio, if esse cara não existir, né, ele não encontrar, eu dou um resend, uma mensagem em JSON produto. Daí aqui é interessante a gente manter um certo padrão, tá? Então ID missing, também está faltando o ID, tá? Else eu coloco esse código aqui assim. Salvei. Agora eu acho que aqui é para ele voltar um ID missing. Ó, ID missing. Antes não estava voltando nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu preciso mandar um ID. Então ali eu não vou conseguir fazer essa requisição por lá. Eu faço por aqui. Get, que é que eu consigo montar o meu cabeçalho, né? No caso, eu vou dar um get em produtos. Olha aqui o que ele vai retornar para mim. E daí eu posso assim, busco então passando somente um ID. Qual o ID? Vou passar o ID 3 aqui. É para ele retornar, que é o retorno, né? Em produto.
veio somente o 3. Beleza? Tá funcionando essa parte do código aqui. E por último, nós vamos fazer o delete, tá? Aqui no nossas rotas, nosso endpoint, o delete ele é muito semelhante ao update aqui, né? Então vamos primeiro seguir a nossa regra. Nós estamos fazendo primeiro no modelo, no controlador aqui na verdade. Então eu vou copiar a última aqui, vou mudar para delete produto. O delete produto ele também responde com a função get, tá, do DB. Vou apagar aqui, tá? Delete produto já está recebendo o ID, então vai ser tranquilo. E aqui é muita calma nessa hora. Qual é o código? Delete, né? Delete from, não tem asterisco, não tem nada, tá? Da tabela produtos, where ID igual, tá? Pô, então é igual, muito semelhante, né? Muito semelhante, não confundam. E aqui também ele recebe o ID. Opa, tô copiando duas vezes, mas ele fica assim, tá? Então delete produto é somente isso. Ele retorna, aqui a gente está botando para ele retornar. Aí aqui isso aqui no produto JS é somente isso. Aqui no app eu faço o meu último endpoint, que daí é o verbo, e não é o verbo get, é o verbo delete. Opa, delete minúsculo. Produto. E aqui ele recebe, né, o Hackbody ID. Se ele não receber, ele dá esse erro. Se ele existir, aí você chama, no caso nós temos que importar aqui em cima o delete produto, usar ele aqui no trecho do código, tá? Trabalhoso, hein? Então, await Hackbody, ele tá retornando alguma coisa. A gente pode retornar uma mensagem, produto deletado, tá? Produto deletado, alguma coisa que sim. Produto deletado. Só para modificar. E aqui o status code é 200, que deu bom. Salvei, tá dando tudo certo. Eu acho que é isso. A gente consegue testar o delete também pelo Insomnia. Eu seleciono aqui o verbo. Vamos primeiro fazer um get nos produtos todos. Então, ó, tenho 3 produtos. Eu vou deletar o 2, o rede de pesca. Boto aqui delete. E aí é produto, né, o nosso endpoint. Mandei, produto deletado. Vamos verificar aqui mudando para get, produtos, send. O 2 foi embora. Está implementado a nossa API, tá? Ela fica desse jeito aqui, beleza? Deixa eu dar uma comentada aqui, uma indentada no código. E a tarefinha é vocês implementarem isso e entregar, tá? E o nosso código ele fica assim, ó, ele fica enxuto. Aqui na pasta Renode Models SRC, Database DB, o pack dentro de SRC eu tenho um controller, um app e um config DB JS. Dentro de controller tem esse outro modelinho aqui nosso, o controller em si, que faz a comunicação com o banco. Beleza? Próxima aula a gente vai fazer a parte de visualização de Vion. Até mais.